Olá, senhores. Bora aí para mais uma questão de fluxo de calor. Olha só, o manual de instruções de um aparelho de ar-condicionado apresenta a seguinte tabela com dados técnicos para diversos modelos. Tem uma pancada de informação, não se prende a ela, não. Primeiro vamos ver o que o cara está querendo, né? Senão a gente fica analisando a tabela aí e perde esse tempo, né? Mas olha lá, considere-se que um auditório possui capacidade para 40 pessoas, cada uma produzindo uma quantidade média de calor, e que praticamente todo o calor que flui para fora do auditório o faz por meio dos aparelhos condicionadores de ar. Nesta situação, entre as informações listadas, aquelas essenciais para se determinar quantos e ou quais aparelhos de ar-condicionado são precisos para manter com lotação máxima a temperatura interna do auditório agradável e constante, bem como determinar a espessura da fiação do circuito elétrico para a ligação desses aparelhos são, meninos, são duas perguntas, são duas análises. Vem com o tio aqui, ó. Nessa situação, entre as informações listadas do que está lá, tem uma série de listas, uma série de colunas ali com informações, ou 6 informações. Quais delas é aquela que é essencial para eu determinar quantos ou quais aparelhos de ar-condicionado são precisos para manter com lotação máxima a temperatura interna do auditório agradável e constante? Então, aqui, meninos, essa primeira pergunta que eu grifei em vermelho, ele quer saber, ó, daquelas informações, capacidade de refrigeração, potência, corrente elétrica, eficiência energética, vazão de ar, frequência. Qual delas é uma informação importante para a gente saber o quanto vai ser fácil eu gelar o meu ambiente e manter a temperatura gelada, né? A capacidade que o meu aparelho tem para poder manter aquela temperatura do ambiente agradável. Perceba que ele está falando em capacidade de manter a refrigeração. Você pensando no que o aparelho de ar-condicionado precisa fazer, você já consegue identificar que essa informação é exatamente a primeira informação listada aqui para nós, ó. É a capacidade de refrigeração do meu aparelho de ar-condicionado. Obviamente que aí tem uma conta para se fazer em função do número de pessoas, tá? Mas se vocês perceberem nessa questão, senhores, eles não querem cálculo de vocês. Então não há necessidade de você se preocupar qual é o melhor. Aqui existe uma relação custo-benefício, obviamente, né? Quanto maior a capacidade de refrigeração, mais capacidade significa que o equipamento é mais eficiente para nós, ou pelo menos ele é mais reforçado, e significa que o custo dele é um pouco maior. É um aparelho que acaba saindo um pouco mais caro para nós a aquisição do aparelho, a compra do aparelho. Mas a informação que eu preciso saber, se você vai colocar um aparelho de ar-condicionado no seu quarto, onde só você dorme, ou na sala, onde você, seu irmão, seu pai e seu tio ficam, ou numa sala de aula, onde 40 alunos vão se reunir, você vai precisar de um ar-condicionado cada vez mais capaz de refrigerar, né? Pião, eu não poderia falar que o ar-condicionado é mais potente? Então, eu não poderia falar também que é a potência que está relacionada a isso? Meninos, se vocês olharem a capacidade de refrigeração ali, ó, quilowatts por BTU por hora. Esse BTU dá para se converter para watts também, tá? Basta você pegar o valor em BTUs e multiplicar por 0,293, 0,293, 0,293. Esse é um coeficiente que você multiplica para passar de BTU para watts. Mas tem um problema. Existe a potência de refrigeração. Então, essa daqui, ó, é a nossa potência de refrigeração e existe a nossa potência elétrica. É esse o cuidado que nós vamos ter que tomar aqui. Essa potência elétrica está relacionada à quantidade de energia que eu vou utilizar por unidade de tempo pela energia elétrica que chega na tomada da rede elétrica, né? Na sua residência ou no local onde você está ligando o aparelho de ar-condicionado. Já a potência de refrigeração é a relação de energia por tempo, mas essa energia não relacionada à energia elétrica, mas sim energia térmica. O quanto eu consigo tirar de calor do meu ambiente, né? Levar para o lado de fora e dessa forma refrigerar e ou manter constante a temperatura no ambiente para ficar agradável. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Pião, é fácil chegar nesse valor? É fácil você chegar nesse valor aqui, ó. Você vai ter que pegar a quantidade de BTUs aqui, ó, e multiplicar por 0,293. Depois, você vai ter que usar essa eficiência energética aqui, ó, tá vendo? Watts por watts? Como você transformou, você divide por esse coeficiente. Você vai conseguir alcançar um valor muito próximo dessa potência elétrica, né? Então, meninos,
Perceba que aquela potência lá não está relacionada para nós à capacidade de refrigeração. Obviamente que a capacidade de refrigeração também é uma potência. Só que para a gente não confundir, nós vamos chamar aqui de capacidade de refrigeração, que é medida em BTUs, né? E a potência elétrica, que é em watts. Então, a primeira informação que eu tenho é a capacidade de refrigeração para nós. Portanto, dá para jogar fora a alternativa A, que falou em vazão de ar, a alternativa B, que fala em vazão de ar, a alternativa C, que fala em eficiência energética. Essa eficiência energética é apenas para encontrar da potência de refrigeração à potência elétrica e vice-versa, tá? A D, capacidade de refrigeração, assim como a E, a gente mantém aqui. A segunda pergunta está relacionada a como determinar a espessura da fiação do circuito elétrico para a ligação desses aparelhos. Espera lá. Vamos lembrar um pouquinho da nossa eletricidade? Olha lá. Lembra que a gente tem a equação de Ohm, U igual a R vezes I para nós? E a segunda lei de Ohm determina a resistência do fio que eu vou utilizar na ligação da rede elétrica do meu local, onde eu vou ligar o ar-condicionado. É calculado pela segunda lei de Ohm, a famosa equação da rola, né? A resistência é Rho vezes L sobre A. Esse R'inho aqui, meninos, eu vou substituir aqui dentro. Olha que loucura que vai ficar. O U é igual a resistência, que é o Rho, vezes L dividido pela área, vezes a corrente. Peraí, ele não falou aqui em saber a espessura desse fio, a grossura desse fio? Então eu estou falando na área desse fio, não é verdade? Quanto mais grosso o fio, maior é a área da seção transversal desse fio. Quando eu falei mais, eu ia falar mais espesso, né? É o nosso fio. Então eu vou isolar essa área aqui, ó. Isolando a área passa multiplicando, a DDP, que estava multiplicando do outro lado, ela passa dividindo. Bom, a hora que eu ligo lá na tomada da sala, né, de aula, onde tem esse auditório aí com o refrigerador, o material do fio é sempre o mesmo, o que muda é a espessura dele, né? Isso daqui é constante. O comprimento do fio também é o mesmo, né? É ter que levar o fio da entrada da energia elétrica no local, no prédio, até o ponto onde eu quero ligar o ar-condicionado. E, obviamente, que a DDP também é a mesma. Então, o que determina a espessura desse fio é a nossa corrente elétrica. Olha lá. Quanto maior a corrente elétrica solicitada pelo aparelho de ar-condicionado, mais grosso precisa ser o nosso fio. Maior tem que ser a área dele, para que ele não esquente tanto, para que não se dissipe tanta energia em forma de calor, né? Por efeito Joule, que a gente chama, lá no fio que você está utilizando. Então, a segunda informação aqui, meninos, seria a corrente elétrica para nós no ciclo frio, ou seja, no ciclo que vai tirar calor do teu ambiente para poder manter ele mais friozinho para nós. Dessa forma, a gente pode jogar fora na alternativa D, ó, que ele fala de frequência. Essa frequência só mostra para nós a frequência de oscilação da corrente, já que a gente trabalha com corrente alternada no dia a dia, e obviamente é a mesma corrente alternada, por isso que todo mundo ali mede 60 Hz. Fechou? Então aqui a gente já marca a alternativa correta, a nossa alternativa E. Vou dar uma dica, hein? Vou dar uma dica, olha só. Se você percebeu que a capacidade de refrigeração é a tua primeira palavra aí, você já jogou fora a alternativa A, B e C. Aí você olha para D e para E, você fica entre frequência e corrente elétrica. Meninos, olha a frequência. Vocês estão vendo que ela tem o mesmo valor em todos os casos? É o único aqui, né? Tirando a eficiência também, porque ele é um valor fixo, né? Para a gente dividir e achar a potência de refrigeração em função da potência elétrica, é um coeficiente apenas, mas a frequência ela tem todos os valores iguais, então como é que ela pode determinar se eu vou usar um fio mais grosso ou mais fino se o valor é o mesmo, né? Olhando para isso, você já poderia jogar fora a alternativa D e de cara, sem saber quem é o segundo elemento, já marcar a alternativa E para você aqui. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até mais.